Hoje eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 50-90 e quero falar para vocês desde o início. Não podemos esquecer de falar desse tema. Não podemos esquecer de ficar debatendo sobre esse tema. O esquecimento de falarmos desse assunto favorece quem é o governo, favorece a Caixa Econômica Federal, favorece a AGU, em prejuízo dos direitos dos trabalhadores. Porque assim cai no esquecimento e acontece como vem acontecendo desde 2014. Vem empurrando com a barriga, incluindo em pauta de julgamento, excluindo. Mas esse vídeo de hoje, eu quero falar especificamente sobre um resumo que eu fiz sobre o andamento desse processo e perguntar para vocês se haveria motivo plausível para o ministro pedir vista desse processo. Como pediu vista, esse processo não retornou ainda para a pauta de julgamento. Isso é absurdo. Depois de tanto tempo de espera, esse processo entra em julgamento, inicia com 2 votos, e depois o ministro pede vista desse processo. Esse processo não retorna para julgamento ainda. Isso não é razoável. Não tem dúvida nenhuma. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, sou mestre em Direitos Fundamentais, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil e sou advogado aqui do Estado de São Paulo. E peço para vocês, aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal, inscrevam-se no meu canal, dê o seu like. E aqueles que se inscreveram no meu canal, eu agradeço de coração. Vamos ao vídeo. Eu fiz um resumo para vocês mesmos analisarem se haveria motivo plausível para que o ministro pedisse vista desse processo. Esse processo, ele foi protocolizado em 12 de 2 de 2014. Como vocês sabem, foi um processo de iniciativa do Partido Solidariedade para reclamar um índice de correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço entre o período de 1999 a 2013. E é isso que se discute, essa correção desse período. Veja só, protocolizado em 12 de 2 de 2014, em 14 de 2 de 2014, esse processo já estava concluído com o ministro Barroso, que é o relator desse processo, como vocês sabem. Em 14 de 4, já tinha vista da AGU nesse processo. Em 12 de 2 de 2019, esse processo foi para a pauta de julgamento e foi excluído da pauta de julgamento. Em 6 de 5 de 2020, foi de novo para a pauta de julgamento, e foi excluído novamente da pauta de julgamento. E foram enrolando dessa forma, de 2 em 2 anos. Em 13 de 5 de 2021, houve nova pauta de julgamento, porém não foi julgado o processo. Foi excluído de novo. E só retornou para julgamento em 20 de 4 de 2023, que foi esse julgamento que nós tivemos, o início de julgamento que nós tivemos no mês passado, com aquele voto do ministro Barroso, seguido pelo ministro André Mendonça, aquele voto questionável por todos nós. Porém, teve uma interrupção e na semana seguinte retornou para a pauta de julgamento. Abriu o voto para o ministro Nunes Marques, o qual pediu vista do processo, sob a alegação que a Procuradoria havia juntado muitos documentos e que esses documentos precisariam ser analisados com maior profundidade, em razão do impacto possível que poderia causar tanto a Caixa Econômica como, de forma geral, o governo. E que precisaria de vista desse processo. Prometeu, com maior brevidade, que esse processo voltaria para a pauta de julgamento. Porém, não tem data marcada ainda para o julgamento, para retornar ao julgamento. Mas o que se pergunta aqui nesse vídeo é que se haveria motivo plausível
para que o ministro pedisse vista nesse processo, com essa alegação que a Procuradoria havia juntado vários documentos, que esses documentos precisariam ser analisados. Vejam só vocês, um resumo rápido. Se esse processo foi distribuído em 12 de 2 de 2014, em 14 de 4 já tinha vista para a AGU, e esse processo, por 3 vezes, foi para a pauta de julgamento. Isso vem se arrastando desde 2014, foi para a pauta de julgamento. E foi excluído de novo. Agora, justamente, quando se abriu a votação, haveria necessidade de vista desse processo para analisar documentos? Todo esse tempo, todas essas datas aqui, 2019, 2020, 2021, que foi para a pauta de julgamento e não foi julgado, foi excluído. Por que só agora? Justamente quando realmente abriu o julgamento e que teve 2 votos dos ministros. Isso é um absurdo. Não é razoável. A maior inconstitucionalidade é o excesso da duração de um processo. Isso é inconstitucional. Um processo que poderia ser julgado em 2, 3, 4 anos, demorar 10 anos. Isso é absurdo. Eu sei que os ministros têm outros processos para julgar, têm outros assuntos como direitos e garantias individuais na área criminal, que precisa de maior brevidade. Mas aqui se trata de um tema muito sensível. Isso aqui, pessoal, trata de alimentos para pessoas carentes também. Vimos que no período de 1999 a 2013, a Caixa Econômica Federal praticou uma apropriação. Se fosse um particular, poderia responder pelo crime de apropriação indébita do artigo 168 do Código Penal. Mas com a Caixa Econômica Federal não acontece nada. Não há dúvida. Inclusive, o próprio ministro falou que foi retirado os direitos dos trabalhadores. Só que o ministro reconhece esse direito, mas fala que isso vai ser negociado com o sindicato, vai ser negociado com o governo, vai ser negociado com a AGU. Mas reconheceu, de qualquer forma reconheceu. E falou que houve realmente esse desfalque. A TR chegava a zerar. A correção do Fundo de Garantia entre 1999 a 2013 era a TR mais 3%. Como a TR zerava, ficava só 3%. Durante o ano. Se dissolver isso aí em 12 meses, dá uma ninharia por mês. A poupança, que é um investimento conservador, chegava a 7% ao ano. E o fundo de garantia chegava a 3% ao ano. Veja o desfalque. Agora a pergunta é essa. Haveria motivo plausível para que esse ministro pedisse vista nesse processo? E esse processo ficar quase um mês sem retornar à pauta de julgamento? Que não voltou para julgar ainda. Não tem data marcada para julgamento. Pode ser que volte logo. Mas qual vai ser o próximo entravamento novamente? Isso vira um tema político. Não é mais um tema jurídico. É político. Tanto é que depois o ministro falou que se quiser receber os atrasados, tem que reclamar junto ao sindicato, junto à procuradoria, junto ao governo, e criar um índice ainda, criar uma lei, passar para o legislativo, criar uma lei para determinar como será pago essa diferença. Quantos entraves pode acontecer? Isso é inconstitucional. Isso aí contra os direitos fundamentais do cidadão. Isso não passa pelo crivo do princípio da proporcionalidade. Isso é vergonhoso. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Fiquem com Deus.